tudo bem? Comigo está tudo bem. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo, mais uma semana, para falar com vocês a respeito da palavra de Deus. E na semana passada, nós estudamos uma história muito legal, que foi a conquista do povo de Israel na Terra Prometida, a conquista da Terra Prometida. E hoje nós vamos continuar falando dessa história, tá bom? Essa história nos traz muitas lições, inclusive lições de como sermos obedientes, nunca escolhermos a desobediência e nós aprendermos que o Senhor está sempre olhando para tudo aquilo que nós fazemos. Mas antes de começar, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê discernimento e entendimento da sua palavra. Vamos lá? Feche os seus olhos, se concentre, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, obrigada por mais uma história, por mais uma lição que nós vamos aprender, que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que nós vamos aprender, que a gente seja filhos obedientes, Senhor, à sua palavra, que cada pequenino, Senhor, consiga também entender essa lição que vai ser exposta aqui e consiga colocar em prática na sua vida e que o Senhor Jesus seja sempre o melhor amigo de cada um aqui. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá para a nossa história bíblica? Eba! Soldados deveriam dar uma volta ao redor da cidade durante 6 dias. E o povo deveria permanecer em silêncio. Certos sacerdotes deveriam tocar a trombeta de chifre de carneiro e no 7º dia, os soldados deveriam rodear a cidade 7 vezes. A Arca da Aliança deveria estar junto aos sacerdotes, para representar a presença de Deus entre eles. No 7º dia, quando os sacerdotes tocassem a trombeta, o povo deveria gritar bem alto. E no 7º dia, a muralha caiu. Deus é maravilhoso, Ele cumpre as suas promessas. Tudo que Ele promete, Ele faz. Bom, como vocês acabaram de ver aqui nesse vídeo, nós aprendemos que, enfim, Israel conquistou a tão sonhada terra prometida. Eles obedeceram, eles fizeram questão de obedecer a cada ordem que o Senhor colocou aí para eles. E a Bíblia diz que por causa disso o povo de Israel festejou. Eles ficaram muito alegres. Josué, os anciãos, os guerreiros, todos ficaram muito alegres e também confiantes. Mas tem uma coisa, a conquista da Terra Prometida ali, ela só tinha iniciado, porque não era apenas Canaã. Em volta de Canaã, tinha várias províncias, várias cidades que Israel deveria conquistar.
E hoje nós vamos falar sobre a província, sobre a terra de Ai. Isso, tipo, ai, ai. Ai, sabe quando você machuca o dedo e fala ai? Então, é esse nome mesmo que essa cidade tinha. E foi a mesma coisa. Tinha a cidade de Ai e Josué novamente fez aquele uso daquele plano tão inteligente que ele já tinha feito antes. Ele mandou dois, quem adivinha? Dois, lembra? Dois espias para espionar a terra de Ai, tá? E os dois espias foram até lá e as notícias eram muito boas. Eles disseram: Josué, olha, tá moleza, molezinha de conquistar aquela terra. Acho até que tá tão fácil que você nem precisa mandar todo o exército. Ah, manda aí uns homens, a gente rapidinho consegue conquistar e assim a gente não precisa deixar o povo aí tão cansado. Aí Josué pensou e falou: tá bom, tá certo. Então eu vou mandar apenas 3.000 homens para essa batalha. E lá foram os homens de Israel. Mas eu quero contar uma coisa para vocês. Lembra que na semana passada nós falamos que sempre que Deus manda o povo executar uma ordem, ele sempre dá orientações muito específicas daquilo que o povo precisava fazer? Então, o Senhor tinha dado essas orientações para quando o povo de Israel começasse a conquistar aquelas terras ali ao redor de Canaã. O plano era o seguinte: o povo, ele nunca deveria pegar para ele qualquer riqueza, qualquer utensílio que eles encontrassem ali depois da conquista da terra. Para vocês entenderem melhor, era assim: vamos fazer de conta que alguém invadisse a nossa terra, a nossa casa, falasse: a partir de hoje, a casa da Silene, a casa da Procilene vai ser minha. Aí ele vem até a minha casa, luta, conquista. Só que isso, para vocês entenderem, é só um exemplo. Hoje em dia, no nosso mundo, não funciona mais assim. Mas naquela época, na época de guerra, que os povos conquistavam os espaços pela espada, era dessa forma. Pois então, vamos voltar às ordens do Senhor. Se viesse, por exemplo, aqui alguém conquistar a minha casa, a pessoa vinha, tomava conta da minha casa, do meu espaço, pegava todas as minhas roupas, as minhas coisas e pegava para ela. Ela tinha conquistado. Assim, os soldados de cada terra e o rei também, eles eram sempre os mais ricos, porque eles ficavam sempre com as maiores riquezas. Só que com o povo de Israel, como eles são o povo escolhido do Senhor, o Senhor agiu diferente. Toda vez que Israel fosse entrar numa cidade, numa terra e conquistar riquezas e conquistar aquilo tudo que pertencia ao povo, nunca ninguém deveria tomar para si as riquezas. Deveriam se colocar, entregar para os líderes daquela terra, para que aqueles despojos, que é o nome das conquistas das terras, das riquezas, ficasse para o tesouro do Senhor. Essa era a ordem. Então, quer dizer, se um soldado, se alguém encontrasse um saco de moedas largado ali no meio do povo, a pessoa não poderia pegar aquilo para ela, tá bom? Fiquem com essa informação, que essa informação é muito importante. Pois então, agora nós vamos voltar lá para Josué. Josué mandou aqueles 3.000 homens até a terra de Ai. Todos muito confiantes, afinal os espias já tinham dito que ia ser muito fácil. Eles chegaram lá, só que teve um problema. Logo na entrada, 36 homens daquele povo, eles já foram mortos pela espada. Logo de cara. Aí depois, no meio do caminho, diz que o exército da terra de Ai encontrou os outros homens do exército de Israel numa grande descida
e eles infelizmente mataram o restante do exército. Naquele dia, 3.000 homens do exército de Israel foram mortos pela espada do exército da terra de Ai. Ah, mas eu acho que não tem nenhum nome mais que fale mais do sentimento de Josué e do povo de Israel naquela situação do que Ai. Eles ficaram muito chateados com o que tinha acontecido. Olha, naquela época, sempre que o povo estava triste, amargurado com alguma coisa, chateado, sabe aquela sensação que parece que o nosso coração está quebrando, de tão triste que a gente está? Pois é, a Bíblia fala que o coração do povo parece que ia dissolver como água. Era exatamente o que fala na Bíblia sobre essa situação. Vocês imaginam por que foi comparado o coração do povo com água? Quando a gente chora, sai o que dos nossos olhos? Lágrima. Então o povo ficou muito triste, chorando muito, tá bom? E então, sempre que o povo ficava triste naquela época, eles tinham o hábito de rasgar as suas vestes, isso mesmo, rasgar as roupas e jogar cinzas na cabeça. Cinzas são aquele resto de coisas queimadas, pode ser papel queimado ou madeira queimada. Enfim, era um costume do povo. Diz que juntou Josué, juntou os anciãos e ficaram por dias. E chorando. Só que tem uma hora que a gente tem que parar de chorar, né? Foi isso que aconteceu. Deus falou para Josué: olha, Josué, para de chorar, levanta daí, vem cá que nós vamos conversar. Já pensou? Deus vindo falar diretamente com você? Porque naquele tempo ainda não existia a palavra. Lembra lá na primeira aula que a professora deu, que eu falei que a forma do Senhor conversar com a gente é através da palavra? Não tinha palavra ainda, não tinha a Bíblia. Então Deus ele vinha diretamente conversar com as pessoas. Deus chegou em Josué e falou: Josué, sabe o que aconteceu? Lembra aquela vez que eu falei com vocês que não deveria ter as riquezas descobertas pelos soldados, pelo exército, não deveria ficar para ninguém? Que essa riqueza deveria vir para mim, para os meus tesouros? Pois saiba que no meio de vocês tem uma pessoa que pegou uma riqueza só para ela. E sabe o que mais Deus falou? Deus falou para Josué que essa pessoa foi tão corajosa, tão audaciosa, que ela guardou as coisas roubadas embaixo da bagagem do próprio Josué. E Josué nem percebeu. Ah, mas Josué na hora já tomou providência, já obedeceu o Senhor. Ele disse que naquele dia seguinte, no dia seguinte de madrugada, ele queria todas as tribos representadas no arraial, bem cedinho, porque naquele momento Josué já esperava que o Senhor fosse dar para ele clareza de quem tinha feito aquelas coisas, tá? Só que eles tinham também um costume de fazer uma coisa diferente, que eu quero fazer com vocês agora. Um sorteio. Nessa caixinha aqui, tem todos os papéis escritos daquelas coisas que Josué... Ó a caixinha aqui, ó. Tá vendo os papéis? Tá vendo aqui dentro? Que Josué deveria descobrir para dar clareza para ele de quem era aquele ladrão que tinha roubado aquilo tudo, tá? Só que assim, antigamente, os povos, eles tinham uma divisão. Era dividido por tribo, era dividido por família, depois aliás, vamos começar de novo, a professora se confundiu. Era dividido por tribo,
depois era dividido por casa, depois era dividido por família. Então, a ideia de Josué era colocar todo mundo, tá? Ali na frente e começar a fazer o sorteio. Para vocês entenderem melhor, vamos fazer de conta que cada vez que eu pegar um papelzinho diferente aqui, a pessoa deu um passinho para frente, tá? Vamos fazer assim? Vamos lá. Primeiro, vamos descobrir de qual tribo é a pessoa que roubou as riquezas, o tesouro de Deus. Vamos lá. Primeiro, a tribo, olha só, está escrito aqui, tribo. Vamos ver qual foi a tribo? Tribo de Judá. Olha, nós já temos aqui uma pista do que Josué descobriu. Depois, vamos lá. Vamos chacoalhar aqui de novo. Depois veio a casa. Olha só, escrito casa. Era da casa de Zabdi. Olha só, cada nome esquisito na Bíblia, né? Era esse nome aqui que pertencia à casa da pessoa que roubou as riquezas dos tesouros. Vamos lá. Agora nós precisamos descobrir qual é a família. A família, olha só, era da família dos Zeraitas. Olha só, família dos Zeraitas. E agora nós vamos descobrir o principal. Qual era o nome desse homem? Vamos lá, vamos lá. Alguém sabe? Alguém já conhece essa história? Era Acã. 3 nomes, 3 palavrinhas, 3 letrinhas bem curtinhas. Acã. Vocês imaginam como deve ser descoberto numa situação dessa? Eu fico imaginando Acã. Tem uma coisa aqui que eu não falei para vocês, tá? Josué, antes de chamar todo o povo ali, ele já tinha confrontado o povo, já tinha perguntado quem tinha sido a pessoa que roubou. Não ia ser mais fácil se Acã já tivesse assumido o seu erro? E aqui nós aprendemos uma grande lição. Não importa o tamanho do nosso erro, nós sempre temos a oportunidade de confessar o nosso erro antes que alguém nos descubra, tá? E ainda, quando nós seguimos a Deus, isso é mais fácil, porque o Senhor vai sempre mostrar para a gente qual o nosso erro e qual é o caminho que nós devemos seguir. Acã, ele errou, mas talvez vocês vão ver qual foi o fim que ele teve, a sua família. Ele talvez teve a oportunidade de contar para Josué o que ele tinha sido feito, o que ele tinha feito, mas foi assim. Josué chamou até Acã de filho, falou: meu filho, o que foi que você fez? Por que você tomou posse daquilo que não te pertence, dos tesouros do rei? Isso é uma coisa muito séria. Por sua causa, nós perdemos essa batalha. Aí Josué falou uma outra coisa importante. Acã, você tem ideia que agora nós não vamos mais ser respeitados pelas outras terras, pelas outras províncias? As outras províncias mais fortes vão achar que nós vamos perder agora todas as guerras. E isso vai deixar a gente mais frágil. E sabe o que eu ensino para vocês aqui nesse momento? Que sempre que a gente erra, que a gente faz alguma coisa de errado, normalmente a gente não pensa nas consequências dos nossos erros. E normalmente os nossos erros, eles não trazem consequência só para nós. Eles trazem consequência para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Papai e mamãe ficam tristes,
A professora pode ficar triste. De repente, aquele amiguinho que você bateu, que você xingou, cometeu um erro contra ele, um pecado contra ele, fica triste. Então, todo pecado tem uma consequência e normalmente essa consequência atinge só a gente, que foi o que aconteceu com Acã. Aí Josué falou: Acã, onde é que está todas as coisas que você roubou? Ele falou: está lá na minha tenda, tá? E quando os homens de Josué chegam lá, eles encontram aquilo que Acã roubou. Sabe o que Acã roubou? Vamos ver agora. Uma túnica babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. Ai, 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 Acã, por que você fez isso? Acã com certeza tinha esquecido que Deus é o dono do ouro e da prata e que ele não precisaria roubar nada. Mas naquela hora eu tenho certeza que no coração dele aconteceu uma coisa que se chama cobiça. Vocês sabem o que é cobiça? Cobiça é nós olharmos uma coisa que nós queremos muito, que nós ou achamos bonito, ou mesmo nós queremos porque todo mundo tem, a gente quer ser igual a todo mundo. Pode ser um tênis bonito, uma mochila legal, um tablet novo. Aí você olha e fica: nossa, olha que bonito. Nossa, eu queria um desse aí para mim também. Ah, eu queria. E a gente fica olhando aquilo e a gente fica pensando em formas da gente ter aquilo que a gente quer. E eu quero falar para vocês agora sobre uma coisa muito importante. Nós nunca devemos pegar de ninguém aquilo que não é nosso. Sabe aquela moedinha que às vezes a mamãe deixa em cima da mesa e a gente acha que tá dando sopa e a gente pode ir lá e a gente pegar? Ou mesmo um lápis de cor que cai no chão na sala de aula, que a gente não sabe de quem é porque não tem um nome, a gente pega e a gente coloca no nosso estojo. Ou mesmo alguma coisa no mercado que tá ali, a gente de repente pega, pensando que não tem ninguém olhando. Isso se chama roubar, e roubar é pecado. Então, crianças, não peguem nada que não for de vocês, ok? Acã fez isso e ele se deu muito mal. Pois então, vamos voltar para Acã. Josué foi lá, descobriu todas as suas, tudo aquilo que Acã tinha roubado e colocou aquilo no meio do arraial perante o Senhor. E aconteceu uma coisa muito triste com Acã, uma coisa muito triste mesmo. A Bíblia diz que Acã, a sua família, os seus bois, as suas vacas, tudo aquilo que estava na tenda foi posto num vale que se chama Vale de Acom. E ali aconteceu uma coisa muito cruel, muito triste. Acã, toda a sua família e tudo que ele tinha, os animais, foram mortos apedrejados. Sim, as pessoas jogaram pedras em Acã e em sua família até que eles morressem. Isso pra gente é uma coisa muito difícil de entender, porque nos dias de hoje isso não acontece. As nossas leis são diferentes. Quando uma pessoa rouba, a pessoa vai presa ou a pessoa responde um processo. Ela não é apedrejada. Mas naquele tempo era assim que acontecia. Essa era a justiça do Senhor. E a gente pode pensar: poxa, mas foi Acã que roubou. Por que toda a sua família também foi apedrejada?
mas nós devemos lembrar que provavelmente a família de Acã sabia o que ele tinha feito, que ele tinha roubado, e eles acobertaram o pecado de Acã. Até porque toda aquela riqueza foi guardada na tenda de Acã. Na tenda de Acã, onde ele morava com a sua mulher e os seus filhos. E sabe por que também todos foram apedrejados e eliminados, inclusive até as coisas de Acã? Porque Deus, quando Ele quer limpar um erro, quando Ele quer tratar um erro na nossa vida, Ele gosta de limpar isso por completo. Aqui também tem uma lição para a gente aprender. Sempre que a gente comete um erro, nós devemos procurar as pessoas que nós ofendemos e pedir desculpas, pedir perdão, para assim o Senhor fazer uma limpeza completa na nossa vida, tá bom? Nós já estamos concluindo a nossa história hoje. Mas agora eu quero falar com vocês sobre desobediência. Na semana passada nós falamos sobre obediência e hoje nós vamos falar sobre desobediência, quando nós desobedecemos às ordens do Senhor. Acã desobedeceu às ordens do Senhor, e não só ele, como todo o povo de Israel, eles sofreram consequências. E essa palavra consequência é uma palavra muito interessante para nós pensarmos quando nós formos considerar o pecado e o erro, porque tudo que a gente faz tem uma consequência, quer dizer que é alguma coisa que vai acontecer por causa do nosso erro. E nós sempre devemos arcar com as nossas consequências. Por exemplo, se a gente erra e o papai e a mamãe colocam a gente de castigo, isso é uma consequência do nosso erro. Se nós temos uma prova e nós não nos preparamos para aquela prova, para aquele trabalho, e nós tiramos uma nota vermelha e ficamos de recuperação, ou quando o papai e a mamãe chegam lá na reunião, vem aquelas notas baixas e ficam tristes e colocam a gente de castigo ou tiram alguma coisa que a gente gosta, isso é consequência. Quando a gente magoa algum coleguinha com as nossas palavras, com as nossas atitudes, e esse coleguinha para de falar com a gente, fica magoado, isso se chama consequência. Todo erro tem uma consequência. E também tem uma coisa interessante. Quando nós erramos, pode ser que ninguém está olhando para aquilo que nós estamos fazendo. É escondido, ninguém está olhando. Eu vou fazer, ninguém vai ver. Mas tem uma pessoa que sempre vê tudo que nós fazemos. Essa pessoa é? Vocês sabem. Essa pessoa é o Senhor. E a palavra diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E esse contemplando quer dizer vigiando os maus e os bons. E não é um Deus que fica lá no céu com um chicote querendo punir a gente, dar chicotada na gente cada vez que a gente erra. Não. Deus é um Deus amoroso. Deus é o nosso Pai. E Ele sabe que sempre que a gente escolhe algum caminho errado para trilhar, para andar, isso não vai dar em coisa boa. Por isso que tem as consequências. Por isso que tem aquilo que a gente tem que aprender, tá bom? Então, sempre escolham pela obediência no lugar da desobediência e sempre lembrem-se que o Senhor está olhando para tudo aquilo que nós fazemos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Essa semana eu não mandei nenhuma tarefa para vocês fazerem de vídeo, mas essa semana com certeza vai ter. E na próxima semana, os alunos que mandarem as tarefas, nós vamos mostrar aqui no vídeo,
Tá certo? Um grande beijo para vocês e até o próximo domingo. Tchau, tchau!